Irmãos, nós temos hoje uma meditação em continuação à série Conhecer é Crescer. E a mensagem que eu quero compartilhar e meditar com os irmãos, ela vem do texto de Hebreus capítulo 6, nós não vamos ler esse texto, que fala a respeito dos primeiros princípios da doutrina de Cristo, ou seja, dos princípios elementares da doutrina de Cristo, que é o arrependimento das obras mortas, que nós já vimos, da fé em Deus, do ensino dos batismos. Nós já vimos o batismo em Cristo, vimos o batismo nas águas, e hoje nós vamos ver o batismo com o Espírito Santo. Esta é a 9ª mensagem dessa série, e eu recomendo de maneira enfática para os irmãos, tanto aqui presentes, como também pela internet, que não ouviram as mensagens anteriores ou não se recordam das mensagens anteriores, que os irmãos poderão ouvir essas mensagens em nosso site, porque são mensagens que se complementam e nós precisamos estar antenados com tudo o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Nós vamos começar lendo, irmãos, Atos, capítulo 1 e versículo 8. Atos, capítulo 1 e versículo 8. Nos diz a santa palavra de Deus: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. O primeiro ponto, irmãos, que gostaria de enfocar com os irmãos, é que o Senhor, Ele oferece-nos poder. O que é poder? E que tipo de poder o Senhor nos oferece? Poder, irmãos, pode significar várias coisas diferentes. O poder, ele pode se referir a uma nação, a uma potência mundial, a soberania de um Estado. O poder também significa autoridade, autoridade para ter o controle, ter o direito, exercer prerrogativas de agir. O poder também significa força, pode ser uma força ou energia mecânica, pode ser uma força muscular. Poder também significa a capacidade, o potencial para realizar algo. Então, quando Jesus falou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que tipo de poder é que o Senhor Jesus estava falando que eles receberiam quando o Espírito Santo descesse sobre eles? Como os irmãos sabem, o Novo Testamento foi escrito em grego, e existem duas palavras diferentes que para o português são traduzidas como poder nas nossas Bíblias. A primeira é exousia. É isso, pastor Paulo, está certo essa pronúncia? Exousia, que é competência que é atribuída a alguém por outra pessoa e que lhe dá liberdade no sentido
dessa outorga por ter vindo de uma instância superior. Nós vamos encontrar um exemplo do uso dessa palavra em Mateus capítulo 10, versículo 1, onde o Senhor Jesus delega aos discípulos esse tipo de poder, autoridade, para expulsar demônios e curar os enfermos. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Depois da sua ressurreição, nós vamos também encontrar em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus dizendo aos discípulos que todo o poder, toda a autoridade tinha sido dada a ele no céu e na terra. Poder para reinar, poder para escolher, poder para reger, poder para governar, liberdade de fazer o que quisesse. E ele disse que isso lhe foi entregue por seu Pai. Essa exousia, é isso? Exousia, ou esse poder. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Também, meus amados irmãos, em Atos capítulo 1, versículo 7, quando os discípulos perguntaram a Jesus, depois da sua ressurreição, se era chegado o tempo em que ele iria estabelecer o seu reino, um poder político, para livrar o povo de Israel do jugo do Império Romano, Jesus disse aos discípulos que não cabia a eles saber o tempo ou as datas que foram definidas pelo poder ou pela autoridade. E aqui se encaixa essa palavra, exousia do Pai. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Porém, meus amados irmãos, existe um outro tipo de poder. E agora é o poder que Jesus prometeu em Atos capítulo 1 e versículo 8, que os seus discípulos receberiam ao descer sobre eles o Espírito Santo. E eles então seriam revestidos desse tipo de poder, que é o poder dunamis, que tem o sentido de uma energia constante e renovável por si mesma. Dunamis é a raiz de palavras como dinâmica, dinamite e dínamo, por exemplo. Novamente, nós podemos pensar em termos de força. Porém, esse tipo de poder, o poder dunamis, ele é mais do que apenas uma força sozinha. Ele é uma combinação, porque ele reúne algo com capacidade para fazer, com capacidade para realizar, que é a capacidade dunamis. Eu li uma ilustração, irmãos, vamos ver se nós entendemos isso melhor com essa ilustração. Que um pai e seus 2 filhos jovens, eles estavam fazendo uma construção. Era uma construção de uma igreja. E quando os jovens estavam cavando uma valeta para colocar os alicerces daquela construção, eles se depararam com uma grande pedra.
E eles se revezaram durante toda a manhã com a marreta, batendo naquela rocha, naquela pedra. E depois de horas e horas de trabalho, eles não tinham feito nenhum progresso. A rocha estava lá intacta. Então o pai perguntou se ele teria uma chance de trabalhar um pouquinho naquela rocha. E os dois filhos, exaustos, cansados, riram do pai. Mas aí eles se assentaram e o pai pegou um pequeno martelo e pegou um formão e começou a bater na rocha, batidas com precisão, e ele começou a quebrar aquela rocha em pequenos pedaços, e em cerca de 1 hora, toda aquela pedra tinha sido dividida em pequenos pedaços. Os dois filhos, evidentemente, tinham mais força do que o pai. Porém, o pai tinha uma habilidade, uma capacidade, um conhecimento que faltava aos filhos. A força do pai era menor, mas era uma força que se somava a uma habilidade, a uma capacidade. Isso, irmãos, é o que significa ter esse poder que Jesus prometeu em Atos, capítulo 1 e versículo 8. Jesus não queria que os discípulos tentassem fazer qualquer coisa pelo seu próprio poder ou pela sua força. Jesus já havia dado a eles autoridade, mas agora eles precisavam de um revestimento desse tipo de poder, do poder dunamis. Ou seja, eles precisavam de uma capacidade para ministrar no poder do Espírito Santo, porque a expectativa era que eles fizessem obras maiores do que as que Jesus fez. E para isto, eles precisavam de um revestimento do poder do Espírito Santo. Agora, irmãos, é interessante observar que os discípulos, eles receberam o Espírito Santo antes de Pentecostes, antes do dia de Pentecostes. A narrativa de João, no capítulo 20, versículo 19 em diante, nos dá esse entendimento. Veja, os irmãos, o que aconteceu após a ressurreição de Jesus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Irmãos, nós entendemos que os discípulos estavam preparados para o ministério. Foram 3 anos, praticamente 3 anos e meio, de discipulado diretamente com Jesus, 24 horas por dia, vendo e ouvindo Jesus. Em Mateus 10, e nós já vimos, que quando Jesus os enviou para ministrar aos enfermos, aos endemoniados, eles foram bem-sucedidos nesse ministério.
Em Lucas capítulo 10, versículo 17, diz a respeito dos 70 que foram enviados de 2 em 2, que eles voltaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Ainda assim, irmãos, esses discípulos que haviam sido discipulados por Jesus, sobre os quais Jesus soprou e disse a eles: recebei o Espírito Santo, aos quais Jesus já havia falado: eu dou a vocês a autoridade sobre demônios e sobre qualquer enfermidade. Ainda assim, esses discípulos foram orientados para que aguardassem em Jerusalém, até que fossem revestidos do poder dunamis, mediante o batismo com o Espírito Santo, antes deles se lançarem ao ministério. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus falou: e eis que sobre vós envio a promessa do Pai, de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles já haviam, irmãos, conseguido coisas maravilhosas em ministérios passados. Mas agora, Jesus achou que eles precisavam estarem mais equipados. Eles precisavam de um poder mais concentrado, para que eles pudessem fazer o trabalho que eles teriam que fazer, porque a expectativa é que o ministério do Espírito Santo, com o qual eles trabalhariam aqui na terra, esse ministério em parceria com o Espírito Santo, haveria de ser um ministério em que coisas, obras, do que aquelas realizadas por Jesus seriam feitas. E em Atos capítulo 1, versículo 12, diz que eles voltaram para Jerusalém e eles foram para o cenáculo esperar a promessa. E eles ficaram ali no cenáculo, reunidos e orando e esperando a promessa. Diz o texto: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e em súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Em Atos 2, traz a narrativa do momento em que eles foram batizados com o Espírito Santo. Atos 2, capítulo 2, versículo 1 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, ou reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Muitas igrejas, irmãos, muitas pessoas, muitas denominações querem fazer dessa experiência do cenáculo uma coisa do passado,
acreditam na realidade desse evento do cenáculo, do evento de Pentecostes, mas apenas como um fato histórico. Algumas pessoas sinceras, pessoas importantes, grandes teólogos, igrejas importantes, minimizam a experiência com o batismo no Espírito Santo. Alguns até apresentam os seus feitos, as suas obras, e dizem: veja, construímos tudo isso sem essa experiência que vocês, os pentecostais, fazem tanta questão de ressaltar. Parece que ela não é tão importante quanto vocês dizem que é, porque nós conseguimos realizar tudo isso sem essa experiência de falar em outras línguas. Eu gostaria de dizer nesta noite, irmãos, com a autoridade da palavra de Deus e com a autoridade do Espírito Santo, o seguinte: não importa a quantidade de títulos acadêmicos que alguém possa ter, ou dos livros que essa pessoa possa ter escrito. Eu vejo como imaturidade a pessoa acreditar que em algum momento é possível um ser humano ter recebido tudo o que Deus tem para dar. Porque quando nós recebermos o que nós imaginamos que é todo o poder que Deus tem para nos dar, Deus tem muito mais ainda. Deus tem muito mais ainda em termos de poder, de unção, de dons espirituais para derramar. E nós precisamos, para realizar as grandes obras de Deus, nós precisamos dessa capacitação do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. Agora, nós, os pentecostais, precisamos ter muito cuidado para que nós não achemos que podemos fazer alguma coisa pela nossa própria força, sabedoria, capacidade ou santidade. Nós precisamos desse poder do Espírito Santo, irmãos, para que sejamos equipados e para que possamos realizar tudo o que deve ser feito pelo Senhor. Porque existem obras de Deus aqui na terra que só serão realizadas com este poder. Glória a Deus! Os discípulos saíram, expulsaram demônios, limparam leprosos, anunciaram o evangelho. Porém, Jesus falou: é preciso mais, a obra será mais do que isso. Glória a Deus! E para realizar uma obra superior, a expulsar demônios, a curar leprosos, é preciso desse tipo de poder, de Atos capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Aleluia. Esse poder, irmãos, ele é mais do que uma autoridade delegada. Porque com esse poder, você fica revestido de uma capacidade sobrenatural. Você começa a pensar de forma sobrenatural. Você começa a falar de forma sobrenatural. E você começa a realizar coisas sobrenaturais. Aleluia. Agora, é muito interessante que Jesus disse que os discípulos saberiam
quando eles fossem revestidos do poder. Porque esse revestimento é uma coisa perceptível. Você fica sabendo que você está sendo revestido desse poder. Não é que você entra em transe e não sabe o que aconteceu. O poder do Espírito Santo é um poder que respeita a natureza humana. Tanto que está escrito que o profeta, ele pode ter um equilíbrio e um controle para profetizar. O crente, ele tem um equilíbrio, ele tem um controle para falar em outras línguas. Há poucos dias nós estávamos em um culto e um irmão estava pregando e um outro saiu de lá profetizando. Aí o pregador ficou assim, aí depois o pregador falou: olha, eu estou falando a palavra de Deus, eu nem terminei a mensagem. Porque o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo é organizado. Quando uma obra é uma obra do Espírito Santo, isso é perceptível. Todos vão entender que é uma obra do Espírito Santo. Quando é o Espírito Santo que está falando, a igreja sabe que é o Espírito Santo que está falando. Se alguém está dando um testemunho, cantando hino, pregando, ele sabe que é o Espírito Santo. A igreja sabe que é uma manifestação do Espírito Santo, seja no púlpito, seja no meio da igreja, seja lá atrás. Todos se quedam em silêncio. Vamos ouvir o Espírito Santo falando neste momento. Então Jesus falou que os discípulos saberiam quando o Espírito Santo viesse sobre eles. E realmente é possível saber quando alguém é tocado pelo Espírito Santo. Até os observadores sabem. Não só aquele que está sendo tocado, mas até os observadores sabem que alguém está sendo tocado pelo Espírito Santo, porque o poder é muito grande, o poder é muito abundante, é um poder dinamite, é um poder que causa explosões, seria uma cachoeira de poder que é derramada sobre o crente. Agora, meus amados irmãos, essa experiência aqui de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, é diferente da experiência da salvação. Quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo. É o Espírito Santo que batiza a pessoa no corpo de Cristo. Nós já estudamos isso. E a pessoa, ela passa a viver uma nova vida. Ela já é uma criatura. Nós aprendemos que não é o batismo nas águas que faz da pessoa uma nova criatura. Ela é batizada nas águas porque ela já é uma nova criatura. Então, meus amados irmãos, a experiência com o batismo no Espírito Santo é diferente da experiência com o Espírito Santo na salvação. O crente recebeu o Espírito Santo quando ele aceitou a Cristo. Mas quando ele é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo lhe dá esta capacidade, lhe dá este poder, para que ele seja um realizador da obra de Deus como testemunha. Agora é muito importante, irmãos. Se de um lado nós falamos que o batismo nas águas não transforma a pessoa, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência transformadora. O que aconteceu com eles mudou a vida deles. Em um dos textos que nós lemos há pouco tempo, nós vimos que eles estavam em casa, escondidos, trancados, com medo do que pudesse
acontecer. Porém, quando eles receberam o poder do Espírito Santo, esse poder mudou as suas vidas. E eles passaram a falar com intrepidez, com ousadia, não amando as suas próprias cabeças. E eles passaram a ser conhecidos como aqueles que estavam transtornando o mundo, como aqueles que estavam colocando o mundo de cabeça para baixo. Eu creio que muitos de nós temos essa experiência, que quando nós fomos batizados com o Espírito Santo, um fogo foi aceso no nosso interior. É por isso que a recomendação da palavra de Deus é: não apague o fogo. Não extingais o Espírito. Não apague o fogo. Porque o fogo foi aceso. E a evidência, irmãos, do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. E aqui cabe uma pergunta. Por que Deus fornece essa combinação de alimentação contínua? É uma espécie de um dínamo de alimentação contínua, de energia, de força, de capacidade, de poder. A resposta é: esse poder é dado com o objetivo revelado em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esse é o objetivo. E vamos começar então afirmando que o batismo no Espírito Santo transforma o crente, porque ele recebe poder para ser testemunha de Jesus. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Você que está com a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 1, versículo 8, grife esses dois verbos. Verbo receber, recebereis poder, e sereis minhas testemunhas. Porque o Senhor Jesus, ao fazer essa afirmação, ele não deixa nenhuma dúvida que o batismo com o Espírito Santo levaria aqueles que fossem batizados com o Espírito Santo a que fossem suas testemunhas. Quando eles fossem batizados com o Espírito Santo, eles receberiam poder para ser testemunha na forma e no poder que Deus quer que esse testemunho seja realizado. Agora, pode ser que nós sejamos batizados com o Espírito Santo, mas que nós estejamos sendo omissos quanto ao testemunho. Porém, vou dizer aos irmãos, não é por falta de poder. Porque o poder que você recebeu ao ser batizado com o Espírito Santo, esse poder é suficiente para que você realize a obra de Deus em um grau de excelência. Para que você realize a obra de Deus em milagres, sinais, prodígios, demonstração inequívoca do poder de Deus, acompanhará o seu testemunho. Então pode ser por outras questões de ordem pessoal. Porém,
não é por falta de poder. Eu creio que quando aqueles que já são batizados com o Espírito Santo oram, Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse poder. Ele fala, mas já te dei poder. Eu já derramei poder. O vaso já está cheio. Você já é um vaso cheio. Porque no momento que você falou em outras línguas, é porque o vaso encheu. O vaso foi cheio. E o transbordar do vaso é que foi o falar em outras línguas. Então o batismo com o Espírito Santo, irmãos, nos dá o poder necessário para testemunhar com eficácia. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu estou falando de testemunhar e as pessoas não resistirem ao poder com que você fala. Aleluia! Bendito seja o Senhor. E a própria experiência, irmãos, dos discípulos, como eu já falei para os irmãos, é a prova de que o batismo com o Espírito Santo tem esta função de transformar. Recebereis e sereis. Os discípulos, antes de serem batizados, eles eram crentes, mas eles estavam escondidos por medo das suas próprias vidas. Mas os irmãos viram que com o derramamento do Espírito Santo, eles se tornaram testemunhas vibrantes, corajosas, destemidas. Aleluia! As portas se abriam. Glória a Deus! E eles sentiram a responsabilidade do ide do Senhor Jesus. A responsabilidade da grande comissão de pregar o Evangelho a toda criatura. Que eu olhava para eles, pareciam que eles eram iguais, mas eles não foram os mesmos, jamais foram os mesmos depois do dia de Pentecostes. Eles foram transformados pelo poder do Espírito Santo e eles se tornaram testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A própria Bíblia diz que depois daquele tumulto, de toda aquela gritaria, Pedro se levantou com os discípulos e ele pregou uma mensagem de poder para aquela multidão. Muitos daquela multidão, havia poucas semanas, eles tinham votado para crucificar Jesus. E agora eles estavam ali. Mas Pedro e os outros se colocaram de pé com intrepidez. E Pedro falou, olha, vocês crucificaram Jesus. Aleluia. E a palavra de Pedro cortou o coração daquelas pessoas. E naquele dia 3.000 almas foram salvas. Então, irmãos, o propósito do batismo com o Espírito Santo é que nós recebamos poder para sermos testemunhas de Jesus. Agora, o batismo com o Espírito Santo não faz de alguém um crente melhor do que os outros que não receberam o batismo com o Espírito Santo. Ele não torna a pessoa uma pessoa mais santificada. Agora, seguramente, o batismo com o Espírito Santo torna a pessoa uma melhor testemunha. Você já é salvo, e por ser salvo, você já é uma testemunha de Jesus. Mas ao ser batizado com o Espírito Santo, você vai ser uma testemunha ainda melhor. Se você já é uma boa testemunha de Jesus, ao vir sobre você o poder do Espírito Santo,
na forma que Jesus falou em Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você vai ser uma testemunha ainda melhor. A palavra de Jesus define o objetivo desse poder, a finalidade do batismo com o Espírito Santo. A finalidade, irmãos, do batismo com o Espírito Santo não é a pessoa falar em outras línguas. Falar em outras línguas é evidência que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. É uma evidência do batismo. Mas o que Jesus falou, o que Jesus enfatizou, é que esse poder, recebido ao vir sobre vós o Espírito Santo, é que nós sejamos as suas testemunhas. Eu sei que muitos crentes se concentram no carisma, nos dons do Espírito, incluindo as línguas, variedades de línguas. Existem crentes que têm um enfoque no batismo com o Espírito Santo, em falar em outras línguas. É porque Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, ele diz que quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, ele fala em mistérios. Então, se ele ora em espírito, ele ora bem. Então, há pessoas que colocam enfoque em falar em outras línguas, para orar em outras línguas, e orar de uma maneira que os demônios não entendam a oração que ele está fazendo. Porém, meus amados irmãos, esse não é definitivamente o enfoque, esse não é o objetivo do batismo com o Espírito Santo. O objetivo expresso do poder do Espírito Santo para a vida do crente é que ele seja testemunha. É que ele seja testemunha de Jesus. Só que, meus amados irmãos, esse desvirtuamento, entre aspas, não é que orando em línguas nós não oremos bem. Não é que orando em línguas nós não oremos em espírito, falando de mistérios diretamente com Deus. Mas esse não é o enfoque, o objetivo principal. O objetivo principal: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis, ou sereis minhas testemunhas. Este é o objetivo. Aleluia. Agora, o batismo com o Espírito Santo, ele deve ter como acompanhamento uma efetiva mudança de caráter. Aleluia. Se para todos os crentes a produção do fruto do Espírito deve ser buscada, para aquele que foi batizado com o Espírito Santo, aí já é algo radical. Paulo detectou um problema na igreja de Corinto, e não apenas detectou, ele tratou desse problema na igreja de Corinto, porque era uma igreja que tinha muitas manifestações dos dons do Espírito Santo, mas faltava aspectos do fruto do Espírito, porque eles não tinham um caráter divino com relação ao amor. Então Paulo detectou essa deficiência e ele tratou com a igreja de Corinto, orientando-os de uma maneira eficaz. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 3, Paulo escreveu a eles e disse-lhes: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa
ou como prato que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. E na mesma epístola, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, Paulo diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Paulo está dizendo que um não elimina o outro, que ambos devem ser buscados, que não basta buscar ou procurar os dons espirituais, mas tem que deixar que o poder do Espírito trabalhe no interior, para transformar a pessoa no tipo de pessoa que seja um reflexo, uma expressão do amor de Deus, do caráter de Deus. Então Paulo diz: busquem o amor e busquem os dons espirituais. Porque, meus amados irmãos, somente o poder do Espírito Santo trabalhando dentro de nós é que nós podemos ter esse tipo de poder para ser testemunhas de Jesus. E esse nosso testemunhar, ele precisa ser validado com o nosso estilo de vida. Palavras, modos, comportamentos, enfim, estilo de vida deve validar o nosso testemunho. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, Paulo disse aos crentes de Coríntios que as vidas deles eram cartas de Cristo escritas no coração ou nos corações humanos. Ele disse: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Ainda hoje, na nossa escola bíblica para obreiros, nós chegamos à conclusão da importância do exemplo. Porque, meus amados irmãos, existem pessoas que a única Bíblia que eles vão ler, a única Bíblia que eles vão ler será a nossa vida. E eu não estou aqui só pregando para os irmãos, estou pregando para mim também. Porque a palavra é do Espírito Santo. E a palavra é uma espada que corta dos dois lados. E eu fiquei me perguntando, ao preparar esta mensagem: será que a minha vida está sendo vivida de tal maneira que estou dando um testemunho coerente com o poder de Cristo? Será que as pessoas que olham, que ouvem, que veem, podem enxergar este poder que reside dentro do meu ser? Agora, meus amados irmãos, há um outro detalhe que eu quero dizer para os irmãos: que o Senhor, Ele nos dá o seu poder e Ele nos coloca em lugares onde nós podemos ser usados de maneira estratégica para a sua glória. Há algo que o Espírito Santo está movimentando aqui no meu coração para que eu fale para os irmãos desta noite, e que é o seguinte: Deus quer que você saiba que o lugar onde você está e a posição que você está ocupando não é por causa do seu próprio mérito, mas é porque há um projeto
estratégico de Deus. E você faz parte. Você é uma parte desse projeto estratégico de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz que eles receberiam poder para serem testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos que pensar nisso, irmãos. E temos que começar a ser testemunhas de Jesus. E vou falar francamente para os irmãos. Ser testemunha de Jesus não é subir nesse púlpito ou no púlpito de qualquer igreja e pregar. Essa pode ser até um aspecto, mas não é o primeiro, o principal, o mais relevante. Ser testemunha de Jesus é falar de Jesus para os pecadores perdidos. Ser testemunha de Jesus é levar a luz da palavra de Deus onde existem trevas. Ser testemunha de Jesus é confrontar, se for necessário, os pecadores impenitentes. E isso em Jerusalém, que pode ser a sua casa, a sua Jerusalém. Agora, a nossa família, a sua família, ela deve notar que dia a dia há um crescimento espiritual, há uma mudança. Há uma mudança no vocabulário, há uma mudança na forma como você fala, na forma como você vive, na forma como você ouve. A sua família tem que notar que está havendo um crescimento, que está havendo uma mudança. Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, não tem como ser escondido. Ele é aquele tipo de cidade que está edificada sobre o monte. Ele é aquele tipo de luz que é colocado no candeeiro, não tem como escondê-lo. Aleluia, aleluia. Antigamente, os crentes cheios do Espírito Santo, eles ficavam igual uma panela de pressão. Se não abrir a tampa dessa panela, vai ter uma explosão. Glória a Deus! Glória a Deus! Então, meus amados irmãos, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu pensei em algumas comparações do tipo Samaria era um lugar onde havia fortes preconceitos. E às vezes o Senhor derrama o seu Espírito para que nós tenhamos capacidade de pregar o Evangelho para pessoas que nós, de outra forma, não queríamos ter relacionamento com elas. Não queríamos ter contato com elas. Mas ao ser cheio deste poder, este poder vai nos dar capacidade para amar essas pessoas que antes nós detestávamos. A nossa Samaria. Olha, irmãos, no reino de Deus tudo é planejado. A medida da fé é planejada, o tempo é planejado, o local onde Deus nos coloca é planejado. É por isso que nós oramos hoje, realmente. Você não precisa ter medo de desempregos, não precisa ter medo de demissões, porque enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai colocar você
exatamente onde Ele quer que você esteja, para que você seja uma testemunha. Tudo, irmãos, gira em torno de ser testemunha de Jesus até os confins da terra, que é o que nós estamos fazendo aqui com a internet. Mas os confins da terra é também, no sentido figurado, pode representar os fins dos tempos. Os confins da terra, os fins dos tempos em sentido figurado. Eu estava pensando, irmãos, Pedro disse que aquilo que estava acontecendo era o cumprimento da profecia de Joel. Ora, se há 2000 anos, aquilo era o cumprimento da profecia de Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito. E nós, irmãos, nos nossos dias, será que nós estamos entendendo que os dias que nós vivemos são os ultíssimos dias? Se os dias de Pedro foram os últimos dias, 2000 anos depois, os dias que nós estamos vivendo são os ultíssimos dias em que Deus vai derramar, não mais do seu Espírito, mas Deus vai derramar o seu Espírito. Não mais um derramar controlado a conta-gotas em doses, mas um derramar abundante. E os dias que nós estamos vivendo são os dias em que Deus está derramando, não mas está derramando o seu Espírito de maneira abundante. E a palavra de Pedro em Atos capítulo 3, versículo 39 a promessa é para vocês, para os vossos filhos, e para todos os que estão longe, e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Jesus falou para os discípulos para que eles esperassem a promessa do Pai, e que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos desse poder. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, cuja evidência é falar em outras línguas, mas se você estiver disposto a esperar na presença do Senhor, Ele quer, Ele pode e Ele vai revestir você com seu poder. E à medida que o Espírito Santo vier sobre você, você será cheio do Espírito Santo. E se você também precisar de uma nova carga, uma recarga do Espírito Santo, porque você já não fala mais em outras línguas há muito tempo, se você estiver disposto a gastar o seu tempo no altar em busca de Jesus, Ele vai encher você novamente. Agora, muitas pessoas perguntam, como é que eu posso ser batizado com o Espírito Santo? O próprio Jesus, Ele explicou em João capítulo 7, versículo 37 a 39. Veja a explicação que Jesus deu. No último dia, o mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. É muito simples. Se você tem sede, Jesus disse, venha. Jesus, ele não força ninguém. É ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas ele não vai forçar ninguém a falar em língua. Da mesma forma que o pastor não pode pegar alguém
e submergir essa pessoa à força para que ela seja batizada nas águas. Agora, o que Jesus falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha beber. Se você estiver com sede, pode ir a Jesus. Se você estiver com sede, Jesus está falando: venha beber. E qual é a expectativa? É que você não vai sair da presença de Jesus com sede. A expectativa é que Ele vai saciar a sua sede e Ele vai vos batizar com Espírito Santo e com fogo, assim como Ele prometeu, porque Jesus está pronto para dar esta água viva a quem a Ele vier. A promessa é para vós. A promessa é para os vossos filhos. A promessa é para os de perto, a promessa é para os de longe, a promessa é para todos quantos Deus nosso Senhor chamar para a salvação. Todos que já estão na salvação de Deus, o nosso Senhor, por seu Filho Jesus Cristo, tem direito a essa promessa. É só você pedir: Senhor, eu preciso desta água viva. Eu quero que o Senhor me encha com essa água viva, porque Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós não podemos, irmãos, fazer uma coisa difícil ou mais difícil do que realmente é. E a realidade é que Jesus tem esta água viva. E ele estava falando do Espírito Santo, que aqueles que crescem nele haveriam de receber batismo com o Espírito Santo. Jesus disse que todo aquele que pede, recebe. Nessa noite nós podemos pedir: Senhor Jesus, eu estou com sede. Eu quero dessa bebida. Por muitos anos, Senhor, eu tenho procurado essa bebida. E eu estou aqui nesta noite. Enche-me com teu Espírito, porque o Senhor, Ele quer encher você com o Espírito Santo. Ele quer lhe dar este presente. Ele já lhe deu o presente da salvação, o perdão dos seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida. E agora Ele quer revestir você com este poder, porque Ele precisa de você com esse poder para ser testemunha em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Talvez a sua Samaria continue lá. Onde é a minha Samaria? A Samaria é constituída por aquele grupo de pessoas que você não gosta. Por aquele grupo de parentes que você não gosta. E Jesus está falando: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria. Deus vai te dar poder para você testemunhar àqueles que você não gostaria de testemunhar, mas Ele vai te dar poder para testemunhar naquela Samaria que não quer lhe ouvir. Ele vai lhe dar poder. Aleluia, aleluia. O livro de Atos, irmãos, nos mostra que a evidência física inicial desse derramamento do Espírito Santo é o falar em outras línguas. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, começa a borbulhar, começa a brotar outras línguas, segundo o próprio Espírito Santo lhe dá.